Fala Dev, beleza? Você está no Dev Class com o Ricardo. E nesse vídeo de hoje eu tenho uma dica para você sobre a ferramenta Robocop, que é uma ferramenta nativa do Windows. Então, se você é um desenvolvedor que utiliza o Windows e você gostaria de estar realizando o backup dos seus arquivos de projetos, os seus arquivos de documento para uma unidade externa, essa ferramenta é a ferramenta ideal porque ela vai fazer uma cópia fidedigna de tudo que você tem na pasta de origem e vai copiar para a pasta de destino, dando ainda a você uma possibilidade de fazer um espelhamento de pastas. Se você ficou interessado nessa dica, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar ensinando a você. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, que você ative o sininho das notificações para você ser notificado dos próximos vídeos quando eu postar. Deixe o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa estar recomendando o mesmo para outros desenvolvedores e até mesmo para usuários Windows, porque essa dica de hoje ela não é só para quem é desenvolvedor, mas para qualquer usuário que utilize o Windows e que queira realizar cópia de segurança dos seus arquivos de uma forma muito mais rápida e eficiente. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e sem mais demoras, vamos para o vídeo. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho trazido para vocês aqui no canal, mas ele é um vídeo que ele vai facilitar a sua vida no que diz respeito à realização de cópia de segurança dos seus documentos e dos seus projetos, ou de qualquer outra pasta que você queira estar fazendo cópia para uma outra unidade externa. Eu vou estar mostrando a você como utilizar a ferramenta Robocop, que é uma ferramenta nativa do próprio Windows, onde você não vai precisar instalar nenhum programa externo, e eu vou ensinar você como estar utilizando essa ferramenta pela linha de comando através do Windows Terminal usando o PowerShell. Se você é um usuário que já utilizou ou utiliza o Linux, no ambiente Linux nós temos a ferramenta chamada rsync, que ela tem essa mesma finalidade de sincronizar origem e destino para fazer cópias fidedignas, de forma que o que tem na pasta de origem também tenha na pasta de destino. E eu vou estar mostrando para você como fazer essa mesma funcionalidade, só que no Windows, através da ferramenta Robocop. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar esse material que a gente vai estar utilizando aqui, para poder aprendermos a utilizar o Robocop. Nesse material, nós temos aqui a documentação no site da própria Microsoft, para a ferramenta dela. E Robocop, ele é Robust File Copy para Windows, ou seja, ele é uma ferramenta para criar cópias robustas, ou seja, ele vai copiar toda a estrutura de pastas, de arquivos, inclusive mantendo as propriedades dos arquivos. Caso você tenha curiosidade em aprender mais sobre a ferramenta, você pode estar clicando nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, juntamente com esse material. E aqui você tem toda a documentação de como fazer uso da ferramenta. Ela basicamente se resume à execução do comando Robocop. Você vai informar qual é a pasta de origem, qual vai ser o destino, para onde ele vai copiar, ou seja, aqui na origem é o que ele vai copiar, no destino é para onde ele vai copiar, e ainda poder informar manualmente aqui alguns arquivos e também algumas opções, que são os parâmetros, Então aqui você vai ver que ele existe muitas opções de cópia, são vários parâmetros, que você pode depois estar olhando com calma. A documentação dele é muito completa e tem muitas opções. Como a gente pode perceber aqui, eu ainda estou fazendo a rolagem e você vê que são muitas opções aqui de estar utilizando essa ferramenta. Mas eu já separei aqui no nosso material o básico para que nós possamos estar utilizando mesmo. Muito bem, então aqui nós temos quais são os principais parâmetros que a gente vai poder estar utilizando. Nós temos aqui o parâmetro /mir, que ele espelha uma árvore de diretório, ou seja, com esse parâmetro /mir, ele vai manter no destino a mesma estrutura de pastas e arquivos que existirem na origem. Inclusive você tem que tomar muito cuidado com esse comando pelo seguinte:
se quando você fizer a execução do comando com o /mi, se no destino tiverem arquivos ou pastas que não existem na origem, ele vai apagar do destino. Então é só um cuidado que você tem que ter, mas o parâmetro /mi ele é muito utilizado e é muito útil. E aí nós temos o parâmetro /e, que ele copia subdiretórios, né, e inclusive copia diretórios vazios. Normalmente o /e ele é utilizado quando você vai restaurar, né? Quando você já fez a cópia com o /mi e agora você quer restaurar. E uma outra grande vantagem que o Robocop possui é que quando você faz a cópia, ele vai fazer a cópia de tudo que tem na origem e vai levar para o destino. E quando você executar o comando novamente, ele não vai recopiar todos os arquivos novamente. Ele só vai copiar para o destino os arquivos que forem novos na origem ou arquivos que foram atualizados na origem e estão diferentes no destino. Então isso é muito bacana, porque você vai ver que quando você executa o comando novamente, se forem muitos arquivos, ele faz na velocidade muito rápida. E também, caso você exclua uma pasta na origem e essa pasta ela existir no destino, quando você executar com o /mi, ele vai apagar a pasta do destino. Então é aquele cuidado que eu falei para vocês. Já se usar o /e não, ele vai simplesmente fazer a cópia e não vai mais se preocupar em fazer o espelhamento. Nós temos também aqui o parâmetro /mt, é onde ele cria várias threads para poder fazer cópias em paralelo. Com isso você ganha mais velocidade na hora de realizar essas cópias e até mesmo na hora de estar verificando os arquivos. O parâmetro /mt de max threads, né? Ele usa como padrão o número de 8, o valor padrão dele é 8, mas você pode informar entre 1 e 128. Nós temos também o parâmetro /w, que ele especifica um tempo de espera entre as tentativas em segundo. O /w vem de /wait, né, de espera. Essas tentativas elas são referentes a falhas. Toda vez que você tentar copiar um arquivo e houver uma falha, esse /wait ele vai esperar N segundos até ele tentar novamente fazer a cópia daquele arquivo. E ele trabalha em conjunto com o /r, de retry, onde o /r ele especifica o número de repetições de cópias com falha. Então, se tentar copiar, falhou, através do /r você pode especificar quantas vezes ele vai tentar copiar aquele arquivo até que ele consiga copiar ou até que o número de tentativas seja esgotado. Nós temos também o parâmetro /np de no progress, onde ele especifica que o progresso da operação da cópia ele não vai ser exibido. Essa opção ela é muito útil quando você vai fazer com que o retorno da execução do comando seja direcionado para um arquivo de log, que a gente vai inclusive já ver aqui na sequência, onde nós temos aqui o parâmetro /log, onde esse parâmetro /log ele grava a saída de status num arquivo de log. E /log, informando o nome do arquivo de log, ele vai substituir o arquivo caso ele já exista. E você também tem o parâmetro /log plus, onde é semelhante ao /log sem o mais, só que ele vai gravar o status e ele vai acrescentar no final do arquivo. Então, se você rodar com /log sem o símbolo de mais, quando você rodar a segunda vez, se tiver algum arquivo de log, ele vai sobrescrever. E com o símbolo de mais, ele vai acrescentar no final, ele nunca vai apagar o conteúdo do arquivo de log. Nós temos também aqui o parâmetro /xf, que ele exclui determinados arquivos que você especificar, ou seja, você quer fazer uma cópia de uma pasta e você quer que nessa cópia alguns arquivos não sejam incluídos nessa cópia, então você inclui aqui o parâmetro /xf. E assim também nós temos o parâmetro /xd, de exclude directory, que é exclude file, e aí você passa ali uma lista de diretórios, onde a lista de diretórios que você informar aqui, ele não vai incluir na cópia. E agora vamos ver na prática o uso do comando Robocop. Eu vou abrir aqui o terminal, onde aqui no terminal eu já tenho aqui um grupo de janelas abertas, onde aqui nós temos o seguinte, eu tenho um terminal aqui onde a gente vai estar executando alguns comandos. Eu tenho também aqui a minha pasta temp, onde essa pasta temp ela tem duas pastas na unidade C, né? Onde eu tenho a pasta documentos, só para exemplificar, tem aqui alguns arquivos, algumas pastas.
Cada pasta vai ter ali os seus arquivos, outras pastas dentro. Eu tenho também aqui minha pasta projetos, com 2 projetos de teste do Flutter. E você vê que cada pasta ela vai ter aqui seus arquivos, outros arquivos, outras pastas. E nós vamos estar utilizando essa pasta temp, essas 2 pastas aqui, para exemplificar a cópia utilizando o Robocop. Para onde nós vamos copiar? Nós vamos copiar para a unidade D e também dentro da pasta temp. Então eu vou estar fazendo a cópia da origem C para a unidade D, dentro das pastas que têm o mesmo nome. Mas você pode estar realizando essas cópias, inclusive no mesmo HD, caso você não queira copiar para um outro HD. Você pode estar fazendo a cópia para o mesmo HD, para uma pasta com nome diferente. É você quem determina para onde ele vai estar copiando esses arquivos. Então eu vou estar aqui limpando aqui o terminal. Se você observar o meu terminal aqui, ele é um terminal que ele está diferenciado. Você vê que ele tem uma aparência muito bacana. Ele não é aquele terminal padrão do PowerShell. Eu não estou no Linux aqui, apesar de parecer um pouco com os terminais que você vê de Linux usando ZSH, com mais SH e ainda Spaceship. Esse é um terminal que está configurado no Windows com PowerShell. Inclusive você observa que ele tem sugestões de comando. Por exemplo, eu vou estar usando a setinha aqui para a direita, ele vai limpar. Aqui é meu terminal. Se eu escrever, por exemplo, aqui o comando flutter, você vê que ele já me dá uma sugestão de comando, aonde que se eu usar a setinha para a direita, ele já completa aqui para mim o comando. Eu também posso estar, se eu quiser saber todos os comandos flutter que eu já digitei, eu simplesmente digito flutter e usando a setinha para cima no teclado, ele vai repetir todos os comandos flutter que eu já digitei. Esse não é um comportamento padrão do PowerShell, e se você quiser que o seu terminal tenha esta mesma configuração e essas mesmas funcionalidades, eu vou deixar no card desse vídeo aqui, onde nesse vídeo eu ensino a você como ter autocomplete com PowerShell no Windows Terminal. Então assiste esse vídeo depois e aí você aprende e o seu terminal vai passar a ter as mesmas funcionalidades que o meu terminal possui. Então vamos supor que eu queira copiar todo o conteúdo da minha pasta projetos para a unidade D dentro da pasta temp. Então eu vou estar apagando aqui esse comando. Vou estar utilizando o comando Robocop, que é o Robust File Copy para o Windows. E aqui basta que eu especifique quem é a minha origem. Quem é a minha origem que eu quero copiar? Eu quero copiar projetos. Então bota aqui, ó, projetos. E para onde que eu quero copiar? Eu quero copiar para a unidade D dentro da pasta temp. Então D:/temp. Aqui eu só comecei a digitar o TE, dei um tab e ele já completou. E se eu quiser que ele faça a cópia de modo espelhado, garantindo que todos os arquivos e pastas da minha origem também estejam presentes no destino, basta eu acrescentar o parâmetro /mir. Quando eu der Enter, você vai ver que ele vai gerar aqui na saída todos os arquivos e pastas que foram copiados. Você vai observar que ele fez a cópia, só que ele não criou a minha pasta projetos. Ele apenas pegou o conteúdo da pasta projetos e jogou dentro da pasta temp. Caso eu quisesse que ele criasse também a pasta projetos, eu teria que fazer o seguinte: eu vou estar apagando aqui conteúdo, vou limpar aqui meu terminal e aí eu vou repetir o comando, só que aqui na hora do destino eu vou dizer que eu quero que ele jogue dentro de projetos, ou seja, a pasta não existe lá no meu destino, mas eu quero que ele crie essa pasta e jogue todos os arquivos e pastas lá dentro. Aí eu vou dar Enter novamente e você vai observar que agora ele criou a pasta projetos. Então se eu entrar aqui em projetos, eu abrir aqui também meu projeto, você vai ver que eu tenho as mesmas pastas, inclusive os mesmos arquivos também vão estar presentes aqui dentro. Então a gente percebe que ele manteve a mesma estrutura de pastas, são os mesmos arquivos, e se nós viermos aqui ele vai ter o relatório de cada arquivo, de cada pasta que foi criado,
E se você estiver fazendo a cópia de um arquivo que seja muito grande, ele vai mostrar aqui o progresso da cópia daquele arquivo. E no final ele apresenta aqui para você um relatório. Depois eu vou estar mostrando para vocês como fazer para gerar essa saída aqui em um arquivo de texto, um arquivo de log. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para minha pasta projetos, a mesma coisa aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou reexecutar esse comando. Então vou vir aqui, pedir para rodar o comando novamente. A gente vai observar que ele executou o comando, só que aqui no resumo a gente pode ver que ele tem 99 diretórios, 184 arquivos e nenhum arquivo foi copiado. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma alteração na minha origem. Então ele verifica que a origem está igual ao destino, então ele não faz cópia alguma. Se nós voltarmos aqui no log anterior, nós vamos observar que aqui o tanto de arquivos que tinham, tanto de diretórios quanto arquivos, ele realizou aqui na cópia. E isso faz com que o Robocop se torne especial, porque ele não vai perder tempo recopiando arquivos e pastas que já existirem no seu destino. Uma outra situação que a gente vai ver agora, por exemplo, vamos supor que eu aqui na minha origem, eu apague o meu projeto Todo App. Então eu vou apagar ele aqui, vindo aqui novamente, eu vou limpar a tela, vou executar novamente o comando, o Robocop, eu vou pedir para copiar tudo da minha pasta projetos para a minha pasta projetos na unidade D. Aqui você observa que na origem eu tenho agora apenas um projeto, que é o NotesApp, e no meu destino eu tenho dois. Eu tenho o NotesApp e eu tenho também o meu Todo App. Se eu executar o comando agora, você vai observar que ele vai apagar lá no meu destino o meu Todo App. Por quê? Porque eu estou usando o /mir. Se eu der Enter, ele fez todo o processo de cópia, nada foi copiado. Por quê? Porque o NotesApp está igual aqui, mas ele excluiu o meu Todo App. E é aqui que eu falo para vocês para tomar cuidado quando usar o /mir. Porque se a sua origem não tiver algum arquivo ou pasta no destino, o /mir, como ele espelha, ele vai manter iguais, tanto origem quanto destino. O que tiver a mais no destino, ele vai excluir. Então aqui a gente viu um exemplo de uso do Robocop. Vou voltar aqui para a pasta temp, para que a gente possa ver outros exemplos de uso do comando. Se nós entrarmos aqui, por exemplo, na minha pasta documentos, eu não tenho documentos aqui ainda no meu destino. Vamos supor que eu quisesse realizar uma cópia aqui da minha pasta documentos. Eu quero copiar tudo que está aqui dentro de documentos, mas eu não quero que a minha pasta de downloads seja copiada. Como que eu faço isso? É muito simples. Você vai executar o comando Robocop. Qual é a origem que eu estou querendo copiar? Estou querendo copiar a pasta documentos. Para onde que eu quero copiar minha pasta documentos? Eu quero copiar minha pasta documentos agora para a unidade D. Olha só, aqui também, essa possibilidade também é bacana. Isso aqui também é uma configuração do meu terminal. Eu simplesmente digitei D, dei Tab, e ele já está autocompletando para minhas pastas que eu tenho aqui na minha unidade D. E eu posso usar aqui a setinha de navegação para navegar por essas pastas. Então, depois não esquece de dar uma conferida nesse vídeo que eu recomendei para você no início, para o seu terminal também ter essas mesmas funcionalidades. Então eu quero copiar para cá, para dentro da minha pasta temp. Eu quero que ele crie a pasta documentos aqui dentro, então eu boto documentos. Eu quero que seja feito com espelhamento, /mir. Dessa vez eu não quero que ele gere para mim o progresso dos arquivos e pasta, então /np. Eu também não quero que ele gere a saída de log aqui na tela. Eu quero que a saída do meu log ela vá para um arquivo. Então eu vou botar aqui /log, aí eu vou chamar aqui de log-cópia.txt. E agora, para que a minha pasta downloads não seja incluída na cópia, eu vou usar o parâmetro /xd de exclude directory
Eu vou dar o nome do diretório que eu quero excluir. No caso é o meu downloads. Feito isso, eu vou aqui, só para a gente poder visualizar melhor o comando, eu vou aumentar um pouco mais aqui. Aí olha só, eu tenho aqui no meu temp, pasta documentos, que possui 4 pastas, dentre elas a pasta downloads. Aqui no meu dtemp, que é onde eu especifiquei aqui o meu destino, eu não tenho documentos. E aí quando eu der enter aqui, ele vai fazer a cópia, criar a pasta documentos, vai copiar as 3 pastas que estão dentro de documentos, mas não vai copiar a pasta de downloads. Eu vou dar enter. Você observa que agora ele gerou um arquivo de log, aqui no mesmo caminho que eu estou, no ctemp, com o nome logcopia.txt, que é o nome que eu dei aqui. Ele fez aqui a cópia da nossa pasta de documentos, e quando eu abrir aqui documentos, você vai ver que ele não tem a pasta de downloads que eu solicitei que fosse excluída aqui. E agora, caso eu queira ver qual foi o conteúdo gerado no arquivo de log, basta que eu volte aqui na minha pasta temp, que é aqui onde foi gerado o arquivo de log, e aqui eu dei duplo clique no arquivo, que ele vai abrir e vai mostrar toda a saída que teve das cópias dos arquivos. Então você pode estar utilizando dessa forma para você apenas estar conferindo o arquivo de log para saber se houve algum problema ou não durante as cópias. Eu vou estar fechando aqui, vou voltar aqui na pasta documentos e agora vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o documentos novamente e aí vamos supor que eu quisesse fazer agora a cópia da minha pasta documentos, só que além da pasta downloads eu também não quero que a pasta de curso seja copiada. Então como que eu vou fazer? Eu vou ter o mesmo comando, o robocop, com a minha origem, apontando para documentos. O destino vai ser unidade D, /temp, documentos também. O /me para ele espelhar, /np de no progress, para ele não fazer o progresso ali da cópia dos arquivos, porque eu estou direcionando a saída da minha cópia para o meu arquivo de log. Eu já estou utilizando aqui o /xd de exclude directory para excluir a minha pasta de download, só que agora eu também não quero que ele copie a minha pasta de cursos. E aí basta que eu utilize um espaço, digite cursos, e aí quando eu der enter, ele vai fazer a cópia da minha pasta de documentos, mas dessa vez você vai observar que ele copiou apenas as 2 primeiras pastas, ele não copiou nem cursos e nem downloads, porque eu especifiquei aqui que eu não queria que elas fossem copiadas. Então você vê que existem muitas formas de você estar realizando a cópia dos seus arquivos e pastas utilizando o Robocop. E agora vamos ver uma seguinte opção. Eu vou novamente vir aqui no meu destino, eu vou estar apagando aqui a pasta de documentos. Agora eu vou criar aqui um arquivo dentro de documentos, que eu vou chamar esse arquivo aqui de log.txt, um arquivo de log qualquer. E agora, na minha cópia de arquivo, além de eu não querer que ele copie a minha pasta de cursos, eu também não quero que ele copie esse arquivo de log. Então, como que vai ficar? Eu vou voltar aqui. Agora eu não quero que ele copie cursos, então vou dar aqui cursos. E para que ele não faça a cópia do arquivo, eu vou usar o /xf de exclude file. E aí eu dou o nome do arquivo, log.txt. E aí quando eu der enter, ele gerou novamente aqui o arquivo de log, criou aqui a minha pasta documentos, e dessa vez você vai ver que eu tenho certificado de diploma, compras, internet, downloads, mas eu não tenho nem curso e nem um arquivo, porque eu pedi para excluir eles aqui durante a cópia. Então você vê que são muitas formas que você tem de estar customizando para que as cópias sejam realizadas conforme a sua necessidade. E agora eu vou estar ensinando a você a como criar arquivos de script para que você possa estar realizando esses comandos executando apenas um comando no seu terminal. Supondo que você tenha vários tipos de cópia que você precise fazer, vai ficar chato você ter que entrar nas pastas, você poder estar digitando toda essa linha de comando, lembrando dos parâmetros que precisa utilizar, apesar de que o meu terminal dessa forma, bastaria eu digitar Robocop
só robô e usar a setinha para cima e ele repetiria os comandos para mim, mas é muito mais prático se eu tiver um arquivo de script que eu possa estar chamando esse arquivo e ele está executando a ação do comando para mim, que é o que a gente vai aprender a fazer agora. Então aqui na minha pasta temp, eu vou abrir o Visual Studio Code, vou chamar aqui o Visual Studio Code. Você poderia estar usando qualquer editor de código, inclusive o próprio bloco de notas. Eu vou estar utilizando ele por ser um editor de código que eu já utilizo no meu dia a dia e eu já tenho muita praticidade com ele. Então vou pedir para criar aqui um arquivo e aí vamos supor que eu queira criar um script para backup dos meus documentos. Então eu vou chamar ele aqui, ó, backup-documentos, e aí vai ser um arquivo batch, é um arquivo onde eu posso estar escrevendo vários comandos dentro dele, um arquivo em lote, onde eu digito vários comandos dentro dele, e aí ele vai e executa esses comandos para mim. Então, para que a gente possa estar fazendo de uma forma muito simples aqui, eu deixei no nosso material alguns exemplos de scripts que você pode estar criando para fazer a cópia dos seus arquivos. Então eu tenho aqui um exemplo de um script de backup para a sua pasta de documentos, por exemplo. Então eu vou estar copiando aqui todo o conteúdo desse script, vou vir aqui no Visual Studio Code, vou colar, então eu vou estar salvando aqui o arquivo, e aqui nós temos o comando @echo_off, onde é que ele vai desabilitar as saídas de comando no terminal, apenas mensagens que eu quiser que apareçam no terminal, ele vai estar exibindo durante a execução dos comandos. Aí eu criei aqui 3 variáveis com o comando set, uma chamado parâmetros, onde aqui eu estou passando todos os parâmetros que eu quero que ele realize na execução do Robocop. Então estou usando aqui o /me, estou usando aqui o /maxthread para ele utilizar 8 threads durante as cópias. Aqui no /wait eu estou usando aqui um tempo de 10 segundos, ou seja, se ele tentar copiar e falhar, ele aguarda 10 segundos para tentar fazer uma nova cópia novamente. Aqui no /r do /retry, eu estou pedindo para ele fazer no máximo 3 tentativas de cópia. Também estou pedindo para ele não realizar o progresso durante a cópia dos arquivos e pastas. E pedindo para ele colocar toda a saída do comando Robocop dentro do arquivo Robocop log. E como não tem aqui o mais, ele vai apagar o arquivo se ele já existir e vai começar um novo arquivo com conteúdo novo de log. Criei também aqui 2 variáveis, uma chamada sourcePath, onde aqui nesse exemplo ele estaria copiando tudo da pasta documentos da unidade D para o destino, que é a unidade E, aqui que é um HD externo que eu tenho. Lá eu tenho uma pasta Ricardo e ele vai jogar dentro de documentos dentro dessa pasta Ricardo. E aí o que eu faço aqui na sequência? Eu chamo robocop.exe, aí aqui entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu posso ter nome de pastas aqui com espaço. Por exemplo, vamos supor que fosse documentos do Ricardo, por exemplo. Então, por isso precisa estar entre aspas ali, para ele poder ler pasta, mesmo que tenha espaço no nome. Então, eu coloco entre aspas, com o símbolo de percentagem, tanto no início quanto no final da variável. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai substituir o valor que está aqui dentro da variável, aqui nesse conteúdo. Dou espaço. Eu passo da mesma forma usando aqui aspas a variável de destino, usando percentagem antes e depois do nome da variável, dou um espaço e aqui eu passo todos os parâmetros. E aqui eu não preciso colocar entre aspas, porque aqui eu não estou referenciando o nome de arquivos, e sim os parâmetros e os espaços que existem aqui, ele consegue entender perfeitamente. Então aqui para a gente poder fazer a execução do script, eu vou ter que fazer uma adaptação, onde eu quero, por exemplo, aqui estar copiando ./documentos, que é essa pasta documentos que está no mesmo nível aqui do meu arquivo de script, e eu quero copiar os documentos para a unidade D, que é onde nós estávamos testando, na pasta temp, e aqui eu vou manter o mesmo nome minúsculo. E voltando aqui no nosso terminal, eu vou estar listando aqui o conteúdo da minha pasta temp. Aqui você observa que eu utilizei o comando ll para listar os meus arquivos e pastas. Esse comando ele não existe no Windows, ele é um alias que eu criei, onde no vídeo que eu ensino você
a estar configurando o terminal, eu também ensino como você criar aliases lá no seu profile do PowerShell, de forma que você possa estar executando comandos que são mais complexos de uma forma mais simples. Então aqui a gente pode ver que nós temos o nosso arquivo backup.documentos.bat. Eu vou estar executando o mesmo agora. E aqui a gente observa que eu tenho a minha origem, eu tenho o meu destino, eu tenho documentos aqui na origem e não tenho no destino. Vou estar executando o comando. E agora você observa que ele criou o arquivo que nós pedimos para ele criar de log, o robocop log.txt, e copiou aqui a minha pasta de documentos. E como eu pedi para ele fazer a cópia completa, ele copiou tudo que tinha lá e trouxe aqui para o meu destino. E agora, cada vez que eu executar o comando, ele vai realizar a execução e vai fazer o sincronismo aqui no meu destino. Exemplo, se eu vim aqui em documentos, se eu apagar, por exemplo, aqui, vamos supor que eu apaguei daqui do meu documentos a pasta downloads e meu arquivo de log. Apaguei. Quando eu vim aqui pedir para executar novamente, você vai ver que agora o meu documentos, como eu executei com o /mir, ele não tem mais aquela pasta de downloads e também não tem mais o arquivo de log. Mas você vê que agora com um script fica muito mais fácil você poder estar realizando o backup da sua pasta de documentos, por exemplo. E assim você pode criar outros scripts. Por exemplo, aqui no material, eu deixei aqui, por exemplo, como fazer um backup da sua pasta de projetos de desenvolvimento, onde bastaria você copiar o conteúdo aqui do script. Lá no Visual Studio Code você criaria um novo arquivo, vou chamar aqui de backup projetos.bat. Não pode esquecer que a extensão do arquivo é BAT, não pode esquecer. E aí você cola, salva, e aí você vai ter que fazer o que? Você vai ter que verificar onde está a sua pasta de projetos. Aqui a minha está na unidade D, desenvolvimento de projetos, aonde que ela está na sua origem e para onde que você vai mandar o destino, seja ele uma unidade externa ou um outro HD no seu próprio computador. E aí você executa o comando passando as variáveis que foram especificadas acima. E por que eu estou utilizando essas variáveis e eu não estou simplesmente escrevendo diretamente aqui na execução do comando o valor que eu quero, tanto de origem quanto de destino, quanto os parâmetros? Eu poderia fazer? Eu poderia muito bem vir aqui e escrever o comando robocop.exe, e aí eu quero que ele faça aqui da minha pasta de origem, e ele vai copiar aqui para o meu destino. E aí aqui, como eu não tenho espaço, tudo bem ficar assim, mas para garantir é interessante que você coloque as aspas. Então coloca as aspas aqui, dá um espaço e passa aqui espaço e passa os parâmetros, né? Então ficaria dessa forma se você não quisesse estar realizando ele dessa forma aqui, utilizando variáveis. Mas como você pode observar, dessa forma aqui fica muito mais enxuto, porque você cria aqui as variáveis, tanto de parâmetros quanto a origem e o destino, e aí você executa o comando de uma forma mais simples. Mas não é só por isso. Eu vou estar mostrando para vocês no próximo exemplo que é possível você fazer backup e especificando quais pastas apenas você quer copiar, diferentemente dos exemplos que nós fizemos anteriormente, que eu fazia uma cópia de tudo e eu dizia só qual era a pasta que eu não queria copiar. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma execução de um script que é um pouco mais complexo, mas que nesse script você especifica quais as pastas você quer copiar e aí ele vai copiar só as que você informou. Então eu vou estar mantendo aqui o exemplo dessa forma. Esse aqui eu não vou estar executando ele porque ele iria requerer que eu tivesse com o meu HD conectado. Não estou, é só para demonstração mesmo. Então voltando aqui no nosso material, esse próximo exemplo aqui é backup de pastas específicas dentro de uma pasta. Então às vezes você tem uma pasta que ela tem muitas outras pastas e lá você só quer pegar 2 ou 3 pastas
E aí como que você faria para estar realizando essa cópia? Um exemplo aqui é a minha pasta de vídeos, onde lá dentro eu tenho muitas pastas, mas no meu backup eu só quero copiar duas pastas, que é a minha pasta do canal do YouTube e também a minha pasta do OBS Studio. E aí eu criei esse script aqui, eu vou estar copiando ele, vou vir aqui no Visual Studio Code, vou criar aqui um arquivo, backup vídeos, só para a gente poder entender. E aí não pode esquecer a extensão .bat. Vou colar aqui o script e aí vamos ver o que ele faz. Então o @echo_off a gente já viu que é para desabilitar as saídas, né, as mensagens de saídas da execução dos comandos. Aqui eu tenho a criação das minhas três variáveis, que é a minha variável de parâmetros, a minha variável de source e a minha variável de destino, origem e destino. A diferença é que aqui no source eu não estou informando o caminho completo, eu estou informando apenas parte do caminho. Eu tenho, por exemplo, d:/vídeo/canal YouTube, d:/vídeo/OBS Studio. Só que eu não vou informar o canal YouTube e o OBS Studio aqui na minha origem. Eu coloco só uma parte do nome, que é a pasta onde as minhas outras pastas estão. Aqui no destino eu informo qual a pasta que vai receber essas pastas que serão copiadas. Aqui eu estou usando o parâmetro /log com plus, porque ele vai fazer aqui um processamento em cada pasta. E cada pasta eu quero guardar o log, então eu não posso deixar dessa forma, porque se eu deixar assim, ele só vai ter o log da última cópia, ele não vai ter o log de cada pasta. Então eu coloco dessa forma, e aí aqui eu estaria fazendo a exclusão de alguma versão que tivesse antiga do meu arquivo de log. Nos meus backups eu uso aqui meus scripts dentro dessa pasta, mas aqui ele estaria dentro da pasta na unidade C temp. Então esse arquivo aqui ele vai apagar para quando ele começar a fazer a cópia ele criar os novos. E aí aqui eu utilizo esse comando set local enable delayed expansion. Esse comando permite que na hora que estiver sendo feita a substituição aqui das variáveis, ele possa esperar pela apresentação do conteúdo antes de prosseguir. Então na sequência eu crio uma variável path, e essa variável path ela é um array, ou seja, ela possui vários valores dentro dela e em cada índice eu digo qual é o valor que ela vai ter. Então aqui, por exemplo, eu tenho no índice 0 a minha pasta canal YouTube e eu tenho no meu índice 1 a minha pasta OBS Studio. Então aqui no meu for, o parâmetro /l ele está demonstrando aqui que eu vou estar fazendo um loop na forma de incrementação de valores numéricos, onde aqui esse percentual %p ele é utilizado dessa forma porque eu estou em um arquivo de lote, de processamento em lote. Essa vai ser a variável que vai ter o meu índice do meu loop à medida que ele for sendo executado. Aqui o meu for vai ser realizado começando no índice de valor 0, ele vai ser incrementado de 1 em 1, e aqui é o valor máximo até onde ele vai ser incrementado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma outra pasta que fosse ser copiada, uma pasta do índice 2, e onde aqui eu tivesse, por exemplo, aqui filmes, então ficaria dessa forma aqui, para que eu pudesse estar copiando todas as pastas que eu especifiquei aqui em cima. Como aqui eu só vou até o índice 1, então ele fica dessa forma. E aí aqui eu uso esse comando echo para ele poder estar escrevendo na tela qual é a pasta que ele está copiando no momento. E aí aqui eu executo o comando robocop, passando aqui a parte do meu diretório de origem, e aí eu coloco a barra para concatenar aqui. E aí aqui, para que eu possa ler o valor do meu path passando o índice desejado, que é o índice que está sendo executado ali na execução do loop, eu utilizo a minha variável, que é o array, envolvida por duas exclamações, uma no início e outra no final, e passo aqui a minha variável de índice, que é o percentual %p. Dou um espaço, eu faço a mesma coisa aqui no meu destino, onde aqui ele vai pegar o mesmo índice, ou seja, ele vai colocar o mesmo nome, que seria d/vídeos canal YouTube, no índice 0, por exemplo. E aí ele vai copiar para Ricardo Vídeos canal YouTube. E aí ele passa aqui os parâmetros
Aqui eu estou usando esse XD para ele excluir essa pasta de gravações aqui na cópia. E aí dessa forma aqui ele vai fazer um loop percorrendo cada pasta que eu especifico aqui no meu array e faz a cópia dela usando o Robocop. Então é por isso que eu utilizo variáveis aqui, porque através de variáveis eu tenho essa possibilidade de estar criando arquivos de scripts que sejam mais complexos. Então vou salvar aqui. A gente não vai estar executando esse comando porque eu precisaria estar com o meu HD conectado, eu não estou, mas você pode estar testando e você vai ver que esse comando ele é muito útil caso você tenha uma situação como essa de querer copiar pastas específicas. Voltando aqui no nosso material, eu deixei aqui esses cuidados que você precisa ter com relação ao parâmetro /me, onde na restauração do backup é interessante que você substitua ele pelo parâmetro /e, porque o /e ele vai apenas copiar os arquivos, mas ele não vai tentar fazer o espelhamento, para evitar que exclua arquivos indesejáveis. Então, caso eu criasse um arquivo aqui para restaurar meus vídeos, eu teria aquele mesmo script, né? Vou fazer aqui com vocês, vou copiar, vou vir aqui no meu Visual Studio Code, criar o arquivo, restore videos.bat. Aí eu vou colar, e aí a única diferença vai ser que aqui no lugar do /me eu vou usar o /e para poder ele fazer apenas a cópia, não fazer o espelhamento. Aqui eu faço a inversão, né? Eu pego quem estava no meu destino, trago para a origem, e quem estava na minha origem eu trago para o meu destino. Se nós viermos aqui, você vai ver, ó, vou fazer a divisão aqui. Você vai ver que aqui a minha origem era vídeos, e aqui agora a minha origem virou quem era o meu destino antes no backup. E aí aqui no destino, quem era a minha origem antes vira destino. E aí aqui a mesma coisa, estaria fazendo, apagando meu arquivo de log antes de ele começar a fazer as cópias. E aí aqui é exatamente a mesma sintaxe, com a única diferença que na restauração, vou fechar aqui, na restauração eu não precisaria excluir aquela pasta de gravações, porque eu nem vou ter ela lá. Então você observa que para restaurar o backup é bem semelhante, basta que você tenha um cuidado de, na hora de executar, tirar o parâmetro /me e substituir ele pelo /e, e aí aqui você inverte as pastas de origem e de destino, que aí ele vai fazer o processo inverso, ele vai copiar do destino, que é onde você fez o backup, para a origem, que é quando você quer trazer de volta os arquivos e pastas. Voltando aqui para o nosso material, com isso a gente encerra aqui esse vídeo sobre como utilizar a ferramenta Robocop para estar realizando o backup dos seus arquivos e pastas no Windows. E agora eu peço a você que deixe nos comentários aqui desse vídeo o que você achou da ferramenta Robocop. Você já conhecia essa ferramenta antes? Você já tinha utilizado ela? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber o que você achou e se você já fazia uso da mesma. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você venha estar se inscrevendo no canal, que você ative o sininho das notificações para que você venha a ser notificado dos próximos vídeos quando eu postar. Inclusive vou estar criando em breve um outro vídeo ensinando a você como fazer backup das configurações dos programas que você utiliza no seu dia a dia, de forma que quando você formatar o computador e instalar esses programas novamente, você já tenha todas as configurações de tema, de atalhos, de tudo que você já tenha configurado antes nos seus programas de uma forma muito mais simples e descomplicada. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outras pessoas e para que elas venham ser ajudadas assim como você está sendo. Se inscreve também no nosso canal do Telegram para que você possa estar participando das enquetes que eu tenho postado no canal do Telegram. Desejo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.